Muito bem, senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à nossa aula de número 29 do curso completo dos bruxões do Enem. Hoje vamos falar de mundo do trabalho, um recorte radicalmente importante, relacionado com diversos outros temas já trabalhados e ainda por serem trabalhados, e que pode ser contemplado de formas diversas, seja com recortes mais específicos, como por exemplo o mundo do trabalho para pessoas com deficiência ou o teletrabalho, ou sendo trazido de uma maneira mais ampla com relação, por exemplo, à empregabilidade no Brasil ou à possibilidade do empreendedorismo, né, que seriam formas diversas de se ocupar, formas diversas de trabalho. Bom, para a gente poder, né, atravessar essas discussões, nós trouxemos aqui 3 repertóriozinhos, ó, finesse, sobre os quais, né, a partir dos quais a gente vai poder refletir sobre uma grande variedade de temas que se relaciona com as discussões de trabalho atualmente. Na próxima aula, inclusive, senhoras e senhores, nós vamos ter a discussão de parágrafos argumentativos, analisando ali o tópico frasal, todos os parágrafos sobre temas relacionados ao mundo do trabalho, tá? Vamos ter, inclusive, alguns repertórios novos aparecendo, então acompanhe o curso completo, senhoras e senhores. Semana que vem estaremos aqui de volta. Se você ainda não viu as aulas anteriores deste curso, volta lá, senhoras e senhores. Não deixe de indicar para os amigos de todos os lugares aí, interessados no Enem. E vambora, sem mais delongas, bora aí para nossa aulinha marota. Eu vou começar a nossa discussão, senhoras e senhores, com o clássico barbudo, né? O Karl Marx. Pô, não, nós não vamos fazer nenhum tipo de debate, né, ou reflexões políticas aqui. Nós vamos buscar o Karl Marx filósofo e a sua compreensão, o seu entendimento do que era o trabalho. De acordo com Karl Marx, o trabalho é a atividade central da vida humana, é o elemento central da nossa existência. É por meio do trabalho que nós mobilizamos todos os recursos disponíveis do nosso corpo, da nossa mente, para modificar o meio à nossa volta, se apropriar daquilo que é necessário para que a gente satisfaça as nossas necessidades. Seja, por exemplo, né, caçar um animal, quando eu estou aqui, né, eu sou um ser humano no paleolítico, me organizar para caçar um animal com as ferramentas que eu tenho. Seja, por exemplo, eu desenvolver um novo método, né, de agricultura para poder aumentar minha produtividade. Eu estou usando recursos diferentes para poder mobilizar o meio à minha volta em favor das necessidades. E o trabalho humano, de acordo com Karl Marx, é um trabalho muito particular. Primeiro porque ele guarda uma imensa subjetividade, ele guarda uma relação muitas vezes com a identidade do sujeito. Isso é muito legal, porque em muitas línguas europeias sobreviveram sobrenomes que são, na verdade, profissões, né? Então, se você pegar e traduzir literalmente o nome das pessoas, a pessoa chama fulano açougueiro, né? Ciclano sapateiro, alfaiate, porque de fato as pessoas eram conhecidas de maneira muito profunda pela profissão que elas exerciam, né? O Karl Marx vai dizer que isso começa a desaparecer na Revolução Industrial, quando a gente vai despersonalizar esse trabalho, né? Uma alienação do trabalho, e o sujeito é só uma peça de todo aquele processo, né? E não mais um indivíduo que vai imprimir a própria subjetividade, vai imprimir a própria identidade na sua prática laboral, naquilo que ele escolhe ou naquilo que lhe cabe, né, ao longo das circunstâncias históricas e sociais, exercer como profissão ao longo da sua vida. Bom, o Marx ele vai dizer que há uma diferença desse trabalho de nós seres humanos para o trabalho que outros animais executam. Sim, os outros animais trabalham, afinal de contas eles caçam, eles muitas vezes constroem ninhos, só que esses outros animais, de acordo com Karl Marx, na percepção filosófica dele, esses animais eles sempre iriam produzir o mesmo tipo de trabalho, que seria aquele que está inscrito, né, na sua genética, nos seus instintos. Então, por exemplo, o João de Barro, e é algo recorrente que a gente vê, ele está sempre fazendo o mesmo tipo de casinha, né? Vira e mexe a gente vê um sobradinho, né, uma casinha em cima da outra, mas para além disso, não há muita variedade. Aranha, por exemplo, né? Quando você, por exemplo, você tira a teia de uma aranha, né, e você não mata a aranha, deixa a aranha ali, mas você tirou a teia dela, ela vai fazer uma teia de novo no mesmo dia. E ela vai fazer a teia no mesmo lugar, do mesmo jeito que ela fez anteriormente, tá? Então, ela não vai pensar uma outra estratégia, uma outra alternativa. Ela vai repetir aquele mesmo processo. O ser humano não. De acordo com o Karl Marx, o ser humano é o único que pode antever na sua mente, que pode planejar, que pode criar imaginativamente antes de exercer o trabalho. E aí como a gente cria, né? A gente cria escolhendo, por exemplo, colocar peles de animais, né, no chão, lonas, né, no entorno, sacos de areia para segurar vigas e construir uma espécie de abrigo, uma casa em que eu consigo botar uma fogueira dentro, e que era muito comum nas populações nativas da América do Norte. Eu poderia também, né, fazer a construção do tipo de prédio, de alvenaria que a gente tem hoje, né? São formas inventivas de pensar, né, de escolher
e desenvolver esse trabalho. Os grandes edifícios em Dubai, por exemplo, aquelas torres com uma quantidade absurda de andares, elas foram concebidas, pensadas, né, e cuidadosamente calculadas antes de serem feitas. E essa é a característica central, distintiva do trabalho humano. A nossa potencialidade de construir, de criar, de imaginar, de produzir e de aplicar aquilo que primeiro existe apenas na nossa mente, na nossa forma de mobilizar os recursos disponíveis para tirar, né, do meio a nossa necessidade, a nossa subsistência, para transformar o mundo à nossa volta. Beleza chique, né, minha gente? Perceba que essa é uma reflexão super filosófica sobre o trabalho, que inclusive serve para poder defender, né, o trabalho, o valor do trabalho na dignificação do ser humano. É algo que pode ser relacionado inclusive com o empreendedorismo. Então a gente tem aí uma plasticidade muito interessante nas formas de pensar a partir dessa reflexão específica do Karl Marx, da função do trabalho humano, né, como atividade central da nossa vida. Bom, a gente passa agora para um cara assim contemporâneo, Byung-Chul Han, que é talvez o filósofo mais pop da atualidade, tá? Eu digo aquele mais pop, que é aquele que mais dá entrevista, aquele que mais aparece. Tá disputando aí com o Yuval Harari, né, que tá bem bombando também, mas enfim, são os dois filósofos, né, os pensadores que acabam trazendo para um número cada vez maior, né, conseguem divulgar de maneira cada vez mais ampla o seu pensamento. Bom, o Byung-Chul Han é uma figura que em 2015 escreve um livro chamado Sociedade do Cansaço, que é a base do que a gente vai discutir, né, do que a gente vai apontar aqui. Nessa obra ele vai dizer o seguinte: hoje a gente vive sob uma ótica do desempenho. O que isso significa? Significa que nós valorizamos as pessoas pelo quanto ela desempenha. Pô, tô aqui no mundo do trabalho, por exemplo. Aqui no mundo do trabalho, como que é o esquema? Pô, a pessoa tá trabalhando muito, tá produzindo muito. Pô, pessoa... Isso aí é firmeza, né? Você vira a noite trabalhando. Quando a pessoa vira a noite trabalhando, o nosso modelo de sociedade, a gente olha e fala assim, gente, a pessoa é braba mesmo, virou a noite, tá trabalhando no domingo. A gente valoriza isso, a gente fala, olha só, a pessoa realmente esforçada, tá realmente afim, isso que é vontade, tá trabalhando no domingo. Então esse tipo de ética pressiona as pessoas a trabalharem, a produzirem cada vez mais, num nível que inclusive chega a ser absolutamente exaustivo e contraproducente, tá? Essa ética do desempenho, então, vai gerar essa pressão social, essa pressão sistemática para que as pessoas entreguem absolutamente tudo de si ao trabalho, à vida laboral. E aí, a gente vai deixar de fazer muitas coisas. A gente vai deixar, por exemplo, né, a gente vai ter menos tempo para poder estar com a nossa família porque a gente está trabalhando tempo demais. A gente não vai ter tempo para poder cuidar de fato da nossa saúde, porque do jeito que eu estou trabalhando é impossível preparar as minhas refeições. É impossível tirar tempo suficiente na semana para fazer uma atividade física, né, para poder me cuidar. Eu não consigo parar para poder ir no psicólogo, para poder cuidar da minha saúde mental. Esse tempo, né, como ele é totalmente dedicado ao trabalho, muitas vezes dedicado a um aperfeiçoamento ou pretenso aperfeiçoamento desse trabalho, eu vou fazer curso online, eu tenho que produzir um perfil na internet também, porque nesse perfil na internet eu tenho que produzir para ele, porque ele vai permitir que eu venda para mais pessoas, papapá. Então, sempre há uma demanda para você trabalhar mais e produzir mais, enfim, gastar o máximo possível do seu tempo nessa atividade laboral. O que acontece? As pessoas chegam num estado de cansaço crônico, de exaustão crônica. Tá todo mundo cansado o tempo inteiro. Tá todo mundo sem conseguir se recuperar nas noites de sono, tá todo mundo, enfim, né, mentalmente esgotado. Esse cenário de pressão, né, intensa, uma pressão que faz com que a gente negligencie a saúde e, em larga medida, né, tenha prejuízo sistêmico na nossa qualidade de vida, vai nos levar ao desenvolvimento do que o Byung-Chul Han chama de doenças neurais, que são basicamente as questões de saúde mental mais discutidas atualmente. Por exemplo, a depressão, a ansiedade e, sobretudo, para o Byung-Chul Han, a síndrome de burnout. Afinal de contas, a síndrome de burnout ela é exatamente a síndrome que se estabelece com o excesso de trabalho, né? É o esgotamento por trabalho excessivo, por a dedicação laboral excessiva. Esse tipo de esgotamento, muita gente acha que é uma espécie de piripaque, né? A pessoa, de repente, trabalhando demais, aí ela cai dura no chão, né? Na verdade, o burnout na maioria dos casos, né, ele é crônico. E a pessoa basicamente não consegue descansar, dorme muito poucas horas por noite, está o tempo inteiro ansiosa, chega em casa com um cansaço tamanho que até funções, né, tem que parar e pensar, gente, ainda tenho que escovar o dente, parece um esforço enorme. Isso aí são sintomas, né, de uma exaustão crônica que se estabelece pelo fato de que a gente nunca está satisfeito com o quanto nós mesmos estamos rendendo para o trabalho. Por isso, inclusive, o Byung-Chul Han chega a dizer que nesse modelo da ética do desempenho, a gente interioriza a vigilância.
Como assim? Não precisa de ter ninguém em cima da gente falando, ó, vai trabalhar. A gente interioriza essa vigilância e a gente fica, nossa, eu preciso estar trabalhando aqui. Você, né, que tá aí estudando pro vestibular, talvez sinta isso na sua própria rotina. Aquela vez que tu quer parar um tempinho ali para poder dar uma descansada, aí você senta, vai assistir uma série e você fica, ai meu Deus, eu devia estar estudando, né? Por quê? Porque tem um olhar interiorizado de uma cultura que entende que você tem que desempenhar sempre, né, o tempo inteiro, o máximo possível. Bom, esse é o nosso repertório lindo para poder discutir saúde mental como um todo, para poder discutir uma ótica do empreendedorismo que não é assim tão bonita quanto se pinta, né, na maioria dos casos. Enfim, excelente repertório e muito importante ter o Byung-Chul Han na manga, tá? Ele vai te ajudar em muitos temas por aí. A gente vai para um outro repertório agora que não é da ordem da filosofia, do pensamento, são dados, são números, tá? No momento que essa aula está sendo gravada, né, os dados que a gente tem até hoje são de 2022. Você pode só procurar na internet agora, se você quiser. Tô aqui, sei lá, tô em 2028, tô vendo essa aula aqui do nada. Você pode colocar aí na internet, procurar aí índice de economia subterrânea e procurar o gráfico de evolução, ver qual que é a taxa hoje em dia. O que é isso, Valdir? O que é o índice de economia subterrânea e de que ele me interessa? Bom, o índice de economia subterrânea é o índice que mostra os valores, né? A circulação econômica informal do nosso país. Como assim informal? É tudo aquilo que não tem nota, né, que não está formalizado, aquilo que está sendo feito por fora. Isso inclui, tá, desde práticas criminosas em que você, né, talvez, sei lá, trafiquei droga e não lavei esse dinheiro, né, quando você lava ele volta para a formalidade de uma outra forma, mas você não lavou, foi com dinheiro físico, o que você está fazendo ali? Está na informalidade, né, ninguém sabe o que está acontecendo nessa circulação, mas da mesma maneira quando você compra alguma coisa no sinal de trânsito, ou quando você compra alguma coisa, ou faz um serviço, para alguém presta um serviço na sua casa sem nota fiscal, isso daí, de certa maneira, está sempre entrando nesse índice de economia subterrânea, tá? Então, quanto maior o índice de economia subterrânea, mais a gente entende que o nosso país tem informalidade. Opa, o que é isso? Informalidade são aquelas condições de trabalho que são, de regra, precarizadas, uma vez que esse informal, ele não vai ter condições, né, como o seguro-desemprego, ele não vai ter condições como cobertura, né, em caso de acidente, ele não vai ter férias, não vai ter 13º, os direitos trabalhistas não recaem sobre essa pessoa que ela é informal, né, ela não tem nenhum tipo de... ela sequer contribui, né, pro INSS enquanto ela está fazendo seus trabalhos. Ela ganha seu dinheiro e ela desembola. Isso acontece por quê? Porque custa dinheiro, né, você se formalizar. Se você quer virar, por exemplo, microempreendedor individual, você vai gastar o quê? 60, 70 reais por mês para uma família que luta para colocar comida na mesa, né? E que eu trabalho, por exemplo, vendendo vassouras na rua e minha renda mensal é muito pequena, não faz o menor sentido, né, eu me formalizar e eu pagar essa taxa, porque isso vai faltar na comida na minha casa toda semana. Então, além disso, você tem situações em que as pessoas estão cenários ainda mais precários, né, fazendo bicos. Eu não tenho sequer, né, uma ocupação que está na informalidade, mas eu faço uma coisa aqui, uma outra coisa ali. Então a gente vive um cenário em que 40% das ocupações do nosso país são informais. Isso daí é gravíssimo, porque isso demonstra, primeiro, que boa parte do nosso trabalho está sendo feito com muito baixa produtividade, porque esses trabalhos informais, em regra, são trabalhos que demandam baixa produtividade, demandam baixa escolaridade, muitas vezes, enfim, a margem sequer do sistema de emprego remunerado, como alguém que carrega caixa na feira, por exemplo, ou como alguém que vende bala no sinal. O que está acontecendo então, né? A gente tem uma situação em que o emprego formal está cada vez menor, ele está cada vez mais escasso, e isso dificulta que a população esteja coberta efetivamente pelos seus direitos sociais, pelos direitos garantidos pela CLT. Quanto maior esse índice de informalidade, menos o governo arrecada de impostos, tá? Porque a formalização, né, tem os impostos que são pagos. Então, quanto maior, menos o governo vai arrecadar de imposto e mais vai mostrar que a nossa economia ainda tem um problema grave no que se refere à empregabilidade. A Organização Internacional do Trabalho, inclusive, ela fala que o grande desafio do mundo nesse momento não é dar trabalho, é gerar trabalho decente, trabalho com condições dignas, e é realmente uma demanda, uma necessidade do Brasil, sobretudo quando a gente dá uma olhada num índice como esse e vê o tamanho da informalidade que ainda existe no nosso país. Bom, vamos ler mais um pouquinho, nós vamos terminar a nossa aula trazendo a história do maior empreendedor da história desse país, tá? Trata-se de Irineu Evangelista da Silva, conhecido, na verdade, como Visconde de Mauá, primeiro barão, depois Visconde de Mauá. Chiquérrimo, o nosso bom Mauá, ele vai
trazer uma série, né, de iniciativas fundamentais para o nosso país e que vão ser uma espécie de impulso à industrialização, tá? Na verdade, do ponto de vista, né, a galera da história não gosta de falar de industrialização, nessa hora não é mais para 1930 mesmo, mas de certa maneira ele trouxe o primeiro vislumbre da industrialização para território nacional. O Mauá, ele é de uma família de classe média e ele trabalhava, depois da morte do pai, ele foi morar com o tio, trabalhar com o tio, ele trabalhava como caixeiro no armazém desse tio. Trabalhou por um tempo como caixeiro, foi aprendendo as manhas da profissão e parecia alguém que estava assim muito afim de trabalhar mesmo. Acabou que ele saiu do armazém do tio dele, foi trabalhar em outros armazéns maiores, assumir maiores responsabilidades e ganhar também salários maiores. Aos poucos, ganhando a confiança, né, dos seus patrões, ele passou a fazer a ponte direta, né, entre esse comércio e a Europa. Então ele ia para lá para comprar os bens. Quando ele chegou na Inglaterra, maluco, ele falou: que é isso? Olha esse lugar. Ele viu os navios a vapor, ficou pirando, aí viu locomotiva. Cara, que isso? Preciso levar isso pro Brasil, né? Então, de fato, ele teve acesso, ele viu acontecendo e falou: pô, isso aí dá pra fazer, vou fazer por lá. Mauá continuou trabalhando, ganhou muita grana e com essa grana ele foi investindo em grandes empresas no Brasil. Ele foi o criador do primeiro estaleiro, que é basicamente, né, um lugar em que você constrói grandes peças de metal, essencial para você construir navios, por exemplo. Ele também criou a primeira estrada de ferro do Brasil, tá? Antes do Império fazer a própria estrada de ferro, Mauá foi lá e inaugurou a primeira de todas. Um dos elementos fundantes, né, dessa ideia da Revolução Industrial para acelerar os transportes, para ligar áreas muito distantes. Mauá foi o primeiro que trouxe aqui para o nosso país. Ele ligou a Europa ao Brasil por cabos telegráficos. Isso aqui é coisa de maluco. Ele não, né? Porque não foi ele que pegou, né? Mas ele financiou que alguém viesse de barco da Europa até o Brasil, deitando sob o leito oceânico, né, cabos telegráficos, para que daqui a gente pudesse fazer tec-tec, né, e se comunicar com as pessoas que estavam lá na Europa. Maluco, isso daí muda tudo para sempre. Porque se eu tenho que ir lá na Europa para saber quanto que tá o quilo desse negócio aí que eu vou levar, para saber quanto que tá saindo a peça que eu quero comprar, eu tenho que esperar chegar o navio com a carta. Maluco, olha só que lentidão. Agora passou um cabo telegráfico, ó, tec, qual que é o preço dessa parada aí? Então tu já faz negócios com muito mais velocidade. Bom, ele é o primeiro a produzir energia elétrica no Brasil, ele era inclusive dono da companhia de gás, né, do Rio de Janeiro, uma companhia que passa por incêndio, enfim, mó rolê. Daqui a pouquinho eu chego, né, nessa parte em que as coisas ficam meio ruins para o Mauá. Ele mapeou a bacia do Amazonas e a bacia do Guaíba, né? O Guaíba no sul do Brasil, o Amazonas no norte. Mapeou para quê? Pra gente saber como que a gente vai circular por lá e levar passageiro, e levar mercadoria. Pô, cara, assim, tá pensando não apenas na produção, mas na conexão do país, né? É um empreendedor visionário que, em larga medida, fez com que a gente tivesse desenvolvimento nacional efetivo, né? E como uma figura desse mundo do trabalho, ele entendia que os seus funcionários tinham que ser bem remunerados, tinham que ser valorizados. Foi um dos primeiros a trabalhar com participação nos lucros, né, em aumento desse salário do funcionário de acordo com o quanto que ele era capaz de oferecer. Ou seja, o cara assim, isso aí século XIX, mano, o cara brabo. Bom, chegou a ter uma fortuna, né, uma grana maior do que o orçamento do Império. Você pegava o valor do orçamento do Império ali, o dinheiro que o Mauá tinha, considerando todos os seus negócios, era maior. Olha que coisa de maluco, tá? E das 10 maiores empresas do Império, 8 eram dele quando ele estava no seu auge. As outras 2 que não eram dele eram do Império, tá? Bom, essa é a situação de Visconde do Mauá. Ele foi beneficiado pela Tarifa Alves Branco, 1844, em que o Brasil começa a aumentar as taxas, né, de produtos que vêm de fora para poder, em larga medida, financiar a guerra no Paraguai. O produto que vem de fora, ele fica muito caro, né, em território nacional, e aí beneficia quem está produzindo aqui. No caso, o Mauá conseguiu, né, se desenvolver nesse sentido. Para a gente ver que algumas leis, algumas tarifas podem beneficiar a indústria nacional. Quando a gente tem ali, né, da década de 60 para frente, várias tarifas começam a mudar, a gente vai ter produtos ingleses mais baratos entrando, a gente vai ter um monte de gente que não gosta do Mauá, né, porque a oligarquia, dona de terras, não acha muito maneiro aparecer um cara assim do nada e de repente ser tão poderoso, né, por outros meios, de forma autônoma, independente. Ele é sabotado em certos pontos, enfim. Então muita coisa acontece, ele abre falência, tá? Fica endividado, fala o seguinte: vou trabalhar até pagar todas as minhas dívidas, trabalha, paga todas as dívidas e morre numa condição confortável, mas assim, radicalmente distante, né, do império que ele conseguiu conquistar. Esse é Visconde de Mauá, senhoras e senhores, excelente exemplo para poder falar de empreendedorismo. Você que ficou até aqui, muitíssimo obrigado, esteja aí conosco, eu volto para falar do mundo do trabalho ainda, tá? E aí com outros aspectos, mostrando parágrafos argumentativos. Fique aí conosco e é nóis que voa, bruxão!